E aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você, assim como eu, que atua no segmento de elevadores. E hoje a gente vai falar de um ponto que tem se tornado uma praga no nosso segmento, que é a possibilidade ou não do cliente, do síndico, adquirir um componente de elevador aí no mercado e pedir para a empresa que tem o contrato de manutenção assinado fazer a instalação desse componente. Será que é permitido? Quais são os riscos que estão envolvidos? Vamos falar sobre esse tema que é super importante e super atual no nosso segmento? E antes da gente começar, um agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro aqui no canal desde o comecinho e que permite que eu esteja aqui semanalmente trazendo conteúdo assim, inovador, atual para você. Obrigada, Infolev. Bora lá para o nosso conteúdo? Essa discussão surgiu no grupo do WhatsApp Elevator Community essa semana e depois um seguidor aqui do canal me mandou essa pergunta também no meu particular para entender um pouquinho mais a minha posição e saber quais eram as minhas experiências aí naquela multinacional que eu trabalhei sobre esse tema. Então, eu vou ler a pergunta e aí na sequência eu vou dar os esclarecimentos. Como proceder quando o cliente insiste em comprar a peça para que sua empresa instale? Existe alguma legislação que proíba essa iniciativa? Então vamos lá. Meu primeiro ponto é em relação à legislação. Eu não sou advogada e deixo esse questionamento para os advogados especializados na nossa área para responder. Mas de uma forma geral, tanto o que eu já sabia e o que eu acompanhei no grupo, não existe uma lei específica que proíba o cliente de adquirir componentes no mercado e pedir para que a empresa faça a instalação. Não existe esse tipo de proibição. O que existe no Código de Defesa do Consumidor é a questão de que a peça seja original, mas não que exista uma proibição. De qualquer forma, como eu falei, eu não vou entrar na questão da proibição, se isso está certo, se isso está errado. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre a dependência do nosso segmento em relação às legislações e às normas. No primeiro ponto, isso é correto, porque a gente realmente atua com um elevador que pode colocar em risco a segurança dos usuários e dos nossos técnicos que ali atuam, porque é um equipamento eletromecânico. Então, a gente precisa realmente de legislações e de normas. Mas, por um segundo momento, a nossa dependência mostra uma fragilidade que o nosso segmento tem, porque nós não contamos, na maior parte das empresas, com departamentos jurídicos especializados no nosso segmento que consigam nos dar suporte e montar uma minuta contratual que proteja a nossa empresa em relação a esse tipo de questionamento e a outros também. E uma segunda fragilidade é que a maior parte das empresas também não conta com profissionais da área comercial que saiba esclarecer essas dúvidas do cliente, mas também consiga fazer uma negociação que seja positiva para os dois lados. Por que eu falo positiva para os dois lados? Porque nesse caso específico de compra de componentes fora do mercado, fora da sua empresa, o cliente está adquirindo um componente por questão de custo no Mercado Livre, ou como a gente fala aqui em São Paulo, na Santa Efigênia, ou em qualquer outro lugar, mas ele não consegue determinar com clareza qual que é a procedência desse componente. Então, muitas vezes, ele pode estar adquirindo um componente que não tem qualidade, que não tem garantia. Então, o cliente, o síndico, ele está colocando em risco a sua reputação, mas também a segurança dos usuários daquele equipamento dentro do seu condomínio. Então, quando o comercial, ele é um comercial forte,
preparado e treinado, ele vai conseguir negociar com o cliente e mostrar quais são os riscos que ele está se colocando quando ele adquire um componente aí no mercado. Agora vamos estabelecer aí algumas diferenças, tá? No elevador, a gente sabe que a gente vai ter componentes que são específicos para o funcionamento do elevador e tem outras peças que também que não são assim tão específicas. Vamos dar o exemplo de lâmpada, tá? O cliente, o síndico, ele pode adquirir a lâmpada na Santa Efigênia, num lugar de produtos eletroeletrônicos, né? E trazer para você instalar. Isso acontece na maior parte das empresas, desde que esse síndico siga claramente as especificações que você determinar para poder fazer a instalação e detalhe importante, que ele traga uma nota fiscal da data que ele comprou e que você consiga ter clareza da garantia que aquele produto tem. Ah, Kátia, mas a gente vai pedir isso inclusive para a lâmpada? Claro, porque se a lâmpada não estiver funcionando, o cliente pode alegar que foi você que queimou a lâmpada na hora da instalação. E se você fizer o teste da lâmpada e perceber que ela não está funcionando, você vai olhar a garantia e vai falar para o seu cliente, vai fazer uma notificação para esse cliente. Recebi a lâmpada na data tal, com a data tal, e essa lâmpada não estava funcionando. Então, está na garantia. A gente está falando de uma lâmpada. Vamos falar de outros componentes. O cliente que ele vai adquirir no mercado um trinco Dorma, por exemplo, tá? Um trinco de porta de eixo vertical da marca Dorma e quer que você instale. E aí é que começa a questão jurídica e depois o comercial vai entrar aí nessa discussão. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é como que está a minuta do seu contrato. Quando ele assinou o contrato com você, estava claro que ele não poderia adquirir componentes do mercado e que se houvesse a necessidade dessa aquisição, como que isso seria feito? Porque isso precisa estar claro e bem estabelecido. Se isso não estava no seu contrato, você já tem uma brecha aí, porque você deixou tudo em aberto para esse cliente adquirir no mercado paralelo. Agora, vamos dizer que não existia nada mencionado na sua minuta contratual e o cliente ligou dizendo que ele quer adquirir um componente porque ele viu que o preço no mercado está mais barato do que o seu de aplicação. Aí vai entrar um segundo ponto muito importante que a maior parte das empresas tem plantado aí tempestade, né? A maior parte das conservadoras não deixa claro para o cliente que a mão de obra para executar a instalação de um componente, ela é cobrada à parte do contrato de conservação. Então, presta atenção no que eu estou falando. Quando a gente vende um contrato de conservação, que é 100 peças, a gente deixa subentendido para o cliente que quando precisar da aplicação de um componente naquele elevador, a mão de obra já vai estar embutida no contrato de manutenção. Isso não é uma verdade, gente. A mão de obra adicional, então um componente que você vai precisar de mais horas de aplicação, essa mão de obra não está embutida no contrato de conservação. Como a gente não deixa isso claro, quando o cliente vem com a peça Dorma para você aplicar, começam as discussões. A primeira discussão é sobre onde ele adquiriu esse componente, tá? Existe uma regra que você precisa deixar clara para o cliente. Se você assentiu que ele comprasse esse trinco Dorma no mercado, ele precisará te entregar a nota fiscal de compra
com o termo de garantia desse componente, termo de garantia de fabricação. Ah, Kátia, isso estava no grupo. O Mercado Livre não dá nota fiscal, então você não instala. Se você não tiver a nota fiscal e a garantia de fabricação, a resposta é não, não vou aplicar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, vamos dizer que esse trinco, eu vou fazer vou chutar um valor aqui, para que a gente não tenha aí depois comparativo, tá? Vou chutar 100, tá? Não é esse valor, gente, é outro valor, tá? Então, vamos dizer que você, para poder fazer a venda e aplicação desse trinco Dorma, você está cobrando R$ 100, tá? E ele achou esse componente no Mercado Livre por 70, tá? Olha, então eu vou comprar do Mercado Livre, você vem e instala aí durante a preventiva. Qual que é o problema na cabeça do cliente? Ele está imaginando que quando você está vendendo R$ 100, você está tendo só o lucro em cima da venda da peça. Ele não tem clareza que a diferença dos R$ 100 para os R$ 70 é que você está colocando o custo da mão de obra para aplicação desse trinco Dorma. E aí começam as brigas, entendeu? Porque ele falou, mas eu já não estou contratando você, já não estou contratando a sua mão de obra. Por isso que eu falo, gente, no nosso mercado, além de ter uma equipe técnica muito forte, muito importante, a gente precisa ter também a área comercial também muito forte. Porque é a área comercial que, na hora que negociou esse contrato, ela precisa deixar claro quais são as regras da sua empresa. Então, para aplicação de componentes, eu faço a venda do serviço adicional. E o componente é um insumo. É assim que toca a banda numa empresa prestadora de serviço. Então, vamos voltar para o caso aí que a gente está dando exemplo para ficar mais fácil para você entender. Então, a diferença entre R$ 70 e R$ 100 é porque eu estou cobrando o meu serviço de prestação de aplicação dessa peça. Estou cobrando também a minha responsabilidade pela qualidade, tanto do componente quanto da aplicação. A partir do momento que ele compra um componente fora da sua empresa, você não tem primeiro como garantir a qualidade de fabricação desse componente. Se o componente der qualquer problema, o cliente vai ter que buscar a troca desse componente. E segundo, você vai ter que cobrar a aplicação da peça, certo? Isso não fica claro. Não deixa-se claro isso para o cliente. Então, ele compara, né, banana com uma salada de fruta que tem banana. E aí, a gente ainda fica brava, a gente ainda quer que exista uma lei que faça o trabalho jurídico e comercial que a nossa empresa deixou de fazer, tá? Então, olha aí, vamos continuar. Além disso, existe um outro problema no nosso segmento que a gente não notifica o cliente sobre tudo que está acontecendo na operação. A gente não manda e-mail, a gente não oficializa, fica tudo boca a boca. Então, a partir do momento que você aceitou instalar uma lâmpada para o cliente sem notificá-lo de que aquela lâmpada com a nota fiscal tal, adquirida na data tal, foi instalada na preventiva tal, você já abriu brecha para um monte de outros componentes, inclusive componentes de segurança. E aí a gente entra nessa situação que a gente está atualmente cada vez mais. Então a gente precisa organizar a nossa empresa desde o comecinho do relacionamento lá com o cliente. Então, qual que é o passo a passo disso? Primeiro, revisar a sua minuta contratual. Como que ela esclarece esse tipo de informação? Segundo, treinar a tua equipe comercial para saber defender e argumentar o porquê que você não aceita aplicar componentes que sejam adquiridos no mercado.
Terceiro, se você abrir alguma exceção para o cliente, você tem que redigir um documento para deixar claro em quais condições você vai poder aplicar esse componente. Quarto ponto, a sua área comercial tem que deixar claro para o cliente que para aplicação daquele componente vai existir uma cobrança daquele serviço. Vocês entenderam? Bom, e se morreu Neves, né? Então, eu não tenho contrato, minha área comercial ela não está preparada e o cliente foi lá e adquiriu o componente. Você tem duas alternativas para mim mais objetivas, tá? A primeira é você deixar notificado, então quando você recebeu, exigir a nota fiscal, todo esse processo que eu já comentei com você, tá? E o segundo é bater o pé firme e falar que você não vai instalar. Ah, Kátia, mas eu vou perder o cliente. O que é melhor? Você perder esse cliente e preservar, né, a imagem da sua empresa aí no mercado, caso aconteça algum problema, ou você deixar aberta essa porta para depois passar uma boiada, tá? Então, se você quer continuar atendendo esse cliente, a minha sugestão é que você deixe tudo oficializado e comece a colocar regras. E se você não for fazer isso, que você não atenda e realmente vai ser necessário tirar o cliente da carteira, porque isso vai virar uma briga mais forte. Um ponto importante sobre essa situação. Se você aceitou instalar um componente que foi adquirido no mercado, mesmo notificado, estabeleça quais são os seus limites. Esse cliente, por exemplo, poderia adquirir uma máquina no mercado? Olha só o risco. E cabos de aço? Ele poderia adquirir um cabo de aço no mercado? E uma placa? Ele poderia adquirir diretamente a placa no mercado? Então, aí a gente vai entrar num outro ponto que eu acho fundamental. A maior parte dos fornecedores sérios de mercado não fornecem componentes de elevador para condomínios, a não ser que haja uma negociação com a empresa prestadora de serviço, eu já vou explicar para vocês. A maior parte se nega a vender diretamente para o condomínio. Então, se esses componentes que estão mais ligados ao funcionamento efetivo do elevador estão circulando aí no mercado, ou não são peças originais, e aí o Código, né, de Defesa do Consumidor, ele vai tratar isso, ou ela é proveniente do mercado, que aí você não tem garantias de segurança, de qualidade e nada de fabricação, e aí você pode realmente dizer, não, não vou aplicar, tá? Então, esse é um ponto bastante importante. Agora, existe um outro caso, que inclusive eu passei na minha antiga empresa. Existiam pouquíssimos contratos com cláusulas em que determinava quais eram os componentes que o cliente poderia adquirir diretamente do fornecedor. E existia, inclusive, quais eram os fornecedores aceitados pelaquela empresa em que eu trabalhei. Por que que isso acontece? Principalmente quando a gente tem uma negociação com alguns órgãos públicos ou então alguns grandes empresas aí de facilities, tá? Por exemplo, empresas que administram shopping centers, empresas que administram grandes supermercados, eles têm departamentos muito fortes de negociação. Então, você passa uma lista lá para eles, onde os 3 fornecedores que são protocolados, que são autorizados para ele comprar cabo de aço, por exemplo, tá? E como que esses cabos terão que ser armazenados até a efetiva aplicação. E aí, essa empresa, ela vai fazer a negociação direto com um daqueles 3 fornecedores, e aquele que oferecer o melhor valor, tá? Eles vão adquirir, vão armazenar conforme a prestadora de serviço de elevador determinar, e ela vai poder utilizar aqueles componentes quando ela precisar prestar aquele serviço de troca de cabo de aço. Sim, isso já passei por negociações que isso era
estabelecido, mas com essas regras. E aí, gente, é uma negociação bastante dura, tá? Tanto da empresa de elevador, que é uma multinacional, com seus departamentos de compra, com seus departamentos comerciais e jurídicos, com o do facility. Não é uma negociação assim fácil e rápida, tá? É uma negociação pesada. E outra coisa, existe uma clara determinação de quanto que esse serviço vai custar em relação à mão de obra. Porque quem tem a mão de obra especializada investe em treinamento, investe em procedimento e que tem toda a questão de segurança vinculada é a empresa prestadora de serviço. E isso tem um custo. Então, olha como a gente ganha mais dimensão para poder negociar esse tipo de cláusula, esse tipo de negociação comercial com o nosso cliente, tá? Então, para a gente fechar, né, voltando lá no começo da minha fala, eu vejo que muitas questões em que a gente pede um apoio legal ou de norma, a gente está fazendo isso por uma fragilidade, uma deficiência que o nosso segmento tem por não contar com departamentos especializados. As nossas empresas, se não investirem em departamentos jurídicos especializados, investir em área comercial, a tendência é a gente ficar na mão do cliente. E estando na mão do cliente, ele vai buscar o quê? Preço. E quando ele busca preço a qualquer custo, ele está colocando em risco o seu negócio, o seu funcionário, a sua imagem. E a gente vai abrindo mão dessas questões porque a gente não tem clareza nos nossos processos, procedimentos e nas nossas estratégias. Então, a gente precisa começar a discutir um pouco mais sobre o que é o meu negócio. O seu negócio não é só manutenção preventiva de elevador. Seu negócio é muito maior do que isso. Fica comigo, semana que vem tem mais, mesmo sendo semana de carnaval. Lembrando que toda semana tem episódio novo aqui. Mas para você ficar sabendo, você precisa se inscrever no YouTube e clicar lá no sininho para receber notificação, ou então me seguir também lá no Spotify, porque lá também você consegue me ver e consegue me ouvir também. Só aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.